Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem? Que bom poder estar mais próximos dos irmãos, infelizmente ainda não fisicamente, tá bom? Quero abençoar a vida de vocês, quero bendizer a cada um de vocês e que nós aqui, como governo da casa, nós sentimos muita falta de cada um de vocês conosco, tá bom? Que Deus os abençoe e que esse tempo nós possamos estar juntos o mais breve possível, tá bom, pessoal? Deus os abençoe. Bem, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por quem Tu és em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Nós queremos engrandecer ao Teu nome, Senhor. Nós queremos bendizer quem Tu és. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido fortes, Senhor. Mesmo com nossas emoções afloradas durante esses dias de dificuldades, mas nós sabemos que tudo provém de Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Os nossos anseios e medos são entregues em Suas mãos, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém? Então, irmãos, esses dias, o Senhor tem me levado a entender algumas coisas em relação às minhas emoções. Eu sou um homem muito emocional. As emoções são afloradas a todo momento. Toda hora eu tenho emoções diferentes, em situações diferentes. E eu, há algum tempo, tenho buscado em Deus a como manejar as minhas emoções, como controlar, ser disciplinado em minhas emoções. E, lendo a palavra de Deus, eu encontrei uma situação em que eu identifiquei Jesus, assim, com uma emoção muito aflorada. E eu tentei entender um pouco disso em Deus. Lá em Marcos, no capítulo 11 e versículo 15, fala assim, ó. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E aí eu fui tentar identificar em Deus. Falei, nossa, Senhor, Jesus, ele teve uma emoção tão aflorada a ponto de entrar no templo, jogar as mesas dos cambistas, soltar as pombas. E o próprio Senhor, o Espírito Santo, começou a me trazer alguns entendimentos, Jesus sentiu emoções? Sim. Nós sentimos emoções afloradas? Sim. É pecado? Não, não é pecado. Nós sentimos emoção? Não é pecado. O problema é que as nossas emoções humanas, o nosso entendimento de emoção humana, ela é corrompida, ela é maculada pelo pecado. E aí vem o problema. Quando as nossas emoções elas estão maculadas pelo pecado, normalmente nós não provemos, com que essas emoções resultem na justiça de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 1, fala aqui: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos parar para analisar. Se a ira do homem não produz a justiça de Deus, por que as emoções? Por exemplo, por que um sentimento de amor, Porque o amor do homem resultaria na justiça de Deus, se a ira do homem não resulta na justiça de Deus.
E aí eu comecei a entender um pouquinho em relação às emoções na Bíblia, principalmente essa passagem de Jesus. A primeira coisa que Jesus fez foi ensinar o porquê daquela atitude. Ele fala assim, ó. Também os ensinava e dizia, não está escrito? Então, todas as emoções de Jesus eram baseadas no que o Pai fala, né? No que o Pai diz. Em tudo que o Pai prepara, o que o Pai decreta, o que o Pai promete, o Senhor Jesus caminhou. Então, até quando Jesus teve uma emoção que para nós é chocante, até nessas emoções o Senhor Jesus trouxe a justiça de Deus, trouxe os ensinamentos, os decretos e as promessas de Deus. Então, quando nós olharmos, independente das nossas emoções, né, nós precisamos primeiro olhar para como redimir as minhas emoções, como trazer e como inserir as minhas emoções nas palavras e no decreto de Deus. Como eu posso jogar as minhas emoções sobre as mãos do Senhor e causando assim uma transformação de entendimento dentro do meu coração. E a partir daí as minhas emoções não serão mais umas emoções do mundo, emoções do homem, uma emoção humana simplesmente, ok? Vamos entender isso com um pouco mais de calma. E aí Jesus fala, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Não está escrito isso? Está escrito lá em Jeremias. Em Jeremias está escrito. Vós, porém, a tende transformado em covil de salteadores. Lá em Jeremias também está escrito. Que a casa, o templo do Senhor, seria transformado em covil de salteadores. Então, quando a gente começa a analisar, fala, uau, o Senhor Jesus em nada foi emocional, né? Peraí, eu posso ser emocional? Sim, eu posso ser emocional. Mas as minhas emoções precisam estar remidas pelo sangue do Cordeiro. Peraí, mas como eu posso fazer isso? Como? E como eu posso identificar o que são as minhas emoções e as emoções vindas do próprio Espírito Santo? O Espírito Santo tem emoção? Sim, ele traz emoção. A diferença é que quando a emoção vem do Espírito, nós praticamos, né, e demonstramos, nós produzimos a justiça de Deus. E isso é diferente, né? Porque se até a ira do homem não produz a justiça de Deus, quem dirá suas emoções? Ok? Então vamos analisar um pouquinho. Se nossas emoções são influenciadas por conta do pecado, como eu posso identificar? Como eu posso reconhecer as minhas emoções? Qual é o primeiro passo, né? Se nós reconhecermos as nossas emoções e as trouxermos para o Senhor, né? Se nós submetermos, né, os nossos corações, as nossas emoções a Deus, Ele permite, né, que os nossos corações sejam direcionados a ações de emoção. O que é uma emoção? Uma emoção, na verdade, é a ação de um sentimento. É a base de um sentimento. Então, se eu não conseguir direcionar, né, todas as minhas emoções a Deus, qual é o primeiro passo? Eu preciso identificar. Eu sou um homem emocional? Sim, extremamente emocional. Eu tenho dificuldade com as minhas emoções? Muitas dificuldades com as minhas emoções. E como eu consigo me manter firme? Eu não consigo me manter firme. Quem mantém firme as minhas emoções? É o próprio Espírito Santo. É o Senhor quem mantém. Mas como isso pode ser feito? Eu preciso entregar essas emoções ao Senhor. E Ele, com toda a sua onipotência, onisciência, né? Com todos os seus atributos, Ele vai me moldando e transformando cada emoção do meu corpo de acordo com a sua vontade, causando assim que os atributos de Deus se aproximem do homem e eu volte e eu comece um caminho de volta para a sua semelhança. Sermos semelhantes a Deus. Deus é emocional? Deus tem emoção?
tem emoção. O Senhor é emocional. Se nós somos semelhantes a Ele, vocês acham que o Senhor não tem emoção? O Senhor não se alegra? O Senhor não se entristece? Na palavra fala que o Senhor se alegra. E agora? Se o Senhor se alegra, alegria é uma emoção. Então, peraí, eu também me alegro. Se eu sou semelhante ao Senhor, as minhas emoções precisam ser direcionadas para que elas voltem a ter cada vez mais semelhanças com aquilo que o Senhor formou em mim. Então vamos analisar um pouquinho. Olhando para isso, lá em 1 Pedro, vamos abrir aqui 1 Pedro. Lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 7, fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vamos olhar o comecinho aqui do capítulo 5, no versículo 5 fala: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cinge-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que é ansiedade? A ansiedade é uma emoção exacerbada. Por quê? Por que ela é uma emoção exacerbada? Porque é uma emoção que ela gera medo. É um medo humano. Qual é o medo? Por quê? Por que a ansiedade gera medo? Alguns têm ansiedades pelo dia que vem, pelo dia que foi. Alguns têm ansiedade pelo que poderia ter sido. E o Senhor Jesus fala, peraí, lança toda a sua ansiedade porque Ele cuida de vós. Você percebeu a diferença agora em relação às suas emoções? Não só as suas, mas as minhas também. Eu sempre fui um homem muito ansioso. Hoje, toda vez que eu tenho sentimentos de ansiedade exacerbado, eu falo, Senhor, eu tenho medo do quê? Por que eu tô com medo? Toda vez que eu sinto aquelas ansiedades, eu falo, peraí, calma. Eu preciso lançar as minhas ansiedades sobre o Senhor. Porque de nada eu devo ter medo. Por quê? Porque Ele cuida de mim. Se o Senhor cuida de mim, do que eu devo temer? Amém? Então, quando a gente começa a entender um pouco sobre as nossas emoções, é fácil? Não é fácil. Não é à toa que o livro de Salmos é cheio de emoção. Se os irmãos começarem a ler os Salmos como eu tenho lido os Salmos e tenho percebido, nossa, tantas emoções que Davi, quando escreveu os Salmos, ele estava jogando as emoções dele nos pés do Senhor. Tem um Salmo, que é o Salmo 13, vamos abrir aqui. Lá no Salmos 13, olha que legal, Davi fala assim, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração no dia a dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nossa, se a gente começar a analisar, o início dos Salmos 13 é um desespero. Ele está com ansiedade de estar distante do Senhor. Ele está triste no dia a dia. Ele está com medo dos seus inimigos. Ele tem medo que o Senhor não traga clareza aos seus olhos e que ele acabe morrendo.
Só que aí ele começa no final. O próprio Senhor começa a transformar essas emoções exacerbadas, essa ansiedade exacerbada de Davi, dizendo o seguinte, trazendo esse entendimento a ele: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Uau, então peraí. Então o que aconteceu nos versículos anteriores? Qual foi a diferença de 2 versículos antes para esse versículo? É que o próprio Senhor, ele pegou todo esse medo, toda essa emoção exacerbada que gerou uma ansiedade e trouxe ao coração de Davi um homem que, a própria palavra diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. E trouxe ao coração de Davi o entendimento que confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação. Então adiantou Davi ficar com toda essa ansiedade do medo dos inimigos? Não. Mas isso é fácil? Não, também. Não é fácil. O que eu preciso fazer? Todos os dias examinar as minhas emoções, todas as vezes que for necessário, todas as vezes que eu identificar as minhas emoções, o que eu preciso fazer? Entregá-las aos pés do Senhor. E Ele irá transformar cada vez mais as minhas ações emocionais em produção de justiça, em produção da justiça de Deus. Então que isso possa ser diariamente em nossas vidas. Assim como eu tenho tentado, manter as minhas emoções, manejar bem as minhas emoções através de Cristo. Porque pelas minhas forças seria impossível. Nenhum homem pode controlar a si mesmo, senão através do próprio Senhor, através da disciplina de entregar-se aos pés do Senhor todos os dias. Todos os dias identificar quais são os seus anseios. Todos os dias identificar as suas emoções. E que essas emoções, quando elas começarem a produzir frutos de maldade, eu possa entregá-las ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor transforme as minhas emoções. Por que produzir fruto de maldade? Porque nada provém do pecado a não ser o mal. Amém? Então, se nós temos emoções corrompidas e maculadas por conta do pecado, o que nós devemos fazer? Entregá-las aos pés do Senhor, que através da sua graça, Ele vai nos ensinar a controlar e manejar as nossas emoções. Ok? Só que existe uma grande dificuldade em nosso meio. Nós temos dificuldade em nos encorajar e encorajar aos outros. Então, se nós formos lá para Gálatas, lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 5, fala assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É muito difícil para nós, é difícil para mim também, poder conversar com os meus pastores, com os líderes da casa sobre as minhas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções normalmente são momentâneas. As emoções humanas, elas são momentâneas. Só que essas emoções momentâneas geram estragos diários, semanais, mensais e até por uma vida inteira. Nossas emoções humanas podem trazer dificuldades para toda uma vida. Quando nós sentamos com homens, mulheres que buscam a transformação em Cristo,
e dividimos as nossas emoções, os nossos anseios e as nossas dificuldades, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós queremos a transformação, assim como esses homens têm sido transformados todos os dias. Quantas vezes, durante essa semana mesmo, eu sentei com o pastor Ricardo e expus as minhas emoções. Eram emoções que, conforme eu falava, eu entendia o que estava acontecendo. Mas por que eu precisei dividir com o pastor Ricardo essas emoções? Para que, como diz Gálatas, cada um leve a cargas uns dos outros. Eu dividi com ele e ele pôde me trazer um entendimento mais claro, uma facilitação, né, para que eu entendesse as minhas emoções e essas emoções fossem jogadas aos pés do Senhor, para que elas fossem transformadas ou até curadas. Então, por que nós devemos fazer isso? Porque é através dessas cargas, dessas divisões de cargas com os nossos pastores, com os líderes da casa, que nós vamos sendo aperfeiçoados e transformados em nossas emoções. Trazendo essa transformação, todas as vezes em que nós identificarmos as nossas emoções humanas, o que vai acontecer? Nós iremos estar conscientes, estar sendo transformados em entendimento, assim como diz em Romanos, né? Acho que Romanos capítulo 12 fala da renovação da nossa mente. Quando nós começamos a expor essas emoções mundanas para que elas sejam transformadas, a nossa própria mente, quando nós estamos propensos a nos perder em nossas emoções, ela terá mais facilidade de identificar e nós teremos mais facilidade em nos corrigir através de Jesus Cristo, através da vida de outros, através da vida dos nossos pastores, corrigir o caminho de nossas emoções. Nós devemos ter emoções. Jesus foi emocional, Deus é emocional, mas são emoções que precisam produzir a justiça de Deus. Senão, ela é apenas uma emoção maculada. Amém? Então, eu clamo ao Senhor todos os dias para que Ele trate das minhas emoções. Porque emoção é a cada minuto, é a cada segundo da nossa vida. Nós somos seres que a cada segundo nós estamos trabalhando as nossas emoções. Nós estamos produzindo nossas emoções. Só que essas emoções, fora de um propósito estabelecido pelo Senhor, ela é maculada. Amém? Então, como eu posso gerenciar as minhas emoções? Através do Espírito Santo, através da busca pelo Senhor. E essa busca, o próprio Espírito Santo vai nos ensinar a manejar as emoções. Amém? Nós devemos ter emoções, mas precisamos manejá-la de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que Deus possa abençoá-los, assim como tem nos abençoado, tá bom? Que os irmãos possam ter entendido com mais clareza o que o Senhor deseja de nós através das nossas emoções. Amém? Assim como o Senhor tem feito na minha vida, para eu tomar muito cuidado com as minhas emoções, eu espero que os irmãos também possam aprender com o Senhor a gerenciar e manejar as emoções. Amém? Que vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos ensinar todos os dias a manejar bem as nossas emoções. Que nós possamos dividir as nossas cargas com os nossos irmãos. E que os meus irmãos transformados, possam me ajudar a controlar e manejar bem as minhas emoções. Que os meus pastores possam me ajudar, Senhor, todos os dias a entender melhor as minhas emoções. Que eu também possa entender, Pai, os momentos em que eu devo dividir as minhas emoções. A todo momento em que as emoções vierem no meu coração, eu preciso dividi-la com os meus pastores, para que eles possam me ajudar a entender com facilidade e manejar bem, através do Espírito Santo, as minhas emoções. Amém, Senhor. Amém?
Que Deus os abençoe. Espero vê-los em breve. Tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.